Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e teremos segundo turno em Fortaleza. André Fernandes, do PL, obteve 40,20% dos votos válidos e disputa a Prefeitura de Fortaleza com Evandro Leitão, do PT, que recebeu 34,33% dos votos válidos. Denis Barbosa tem mais informações. O candidato André Fernandes, do Partido Liberal, chegou ao comitê de campanha após o Tribunal Regional Eleitoral confirmar que Fortaleza terá segundo turno para a escolha do próximo prefeito. Ele terminou o primeiro turno na liderança com 562.305 votos. Ao lado de apoiadores, comemorou o resultado. Multiplicando, falando, compartilhando, conquistando. E é por isso que nós entramos na história. Estamos indo para o segundo turno. O candidato agradeceu os votos e falou de estratégias para a segunda etapa da campanha. É continuar mostrando o que nós temos para o povo de Fortaleza e qualquer apoio que vier para o nosso lado nesse segundo turno será muito, muito bem-vindo. Reforço que não faremos acordos em troca de cargos, em trocas de secretaria. Mas quem quiser vir para o lado do projeto do André, que é o projeto do povo de Fortaleza, todos serão acolhidos. André disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve participar dessa outra fase da corrida eleitoral. Ele deve participar também, mas o ponto principal é o povo de Fortaleza. Não existe político A ou B. Quem vai mudar Fortaleza é o povo, é a periferia de Fortaleza, são os bairros de Fortaleza, que é quem tem sido o nosso principal foco durante toda a pré-campanha e campanha. O candidato do PT, Evandro Leitão, passou para o segundo turno com 480.174 votos. Após o resultado, ele foi para o Comitê Central ao lado do governador Eumano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana. O nosso partido e os partidos aliados hoje do Evandro, nós fizemos mais de 90% dos municípios de prefeito e prefeita do Ceará. E olha lá, vamos para o segundo turno nas duas maiores cidades, em Fortaleza e Calcaia, com Catânia. Evandro falou à militância e aos eleitores agradecendo a votação. Ele definiu o segundo turno como um momento para revelar melhor os projetos políticos em questão. Nós vamos intensificar esse nosso trabalho, nós vamos passar aquilo que nós já falávamos, iremos repetir para a população, ou seja, descentralizar os investimentos chegarem na ponta, nos 121 bairros de Fortaleza, sobretudo naqueles que mais precisam, nos mais diversos eixos temáticos. E isso nós vamos cada vez mais fazer com que chegue lá na população das comunidades. O candidato disse que vai ter Lula presente na campanha. Próximo final de semana ele estará aqui na sexta-feira fazendo algumas entregas, tendo algumas atividades institucionais e no sábado estará conosco, uma atividade conosco aqui em Fortaleza. E que vai conversar com lideranças políticas que disputaram as eleições com outras candidaturas. O nosso projeto é um projeto que quer cuidar das pessoas, que vai cuidar das pessoas, e nós iremos procurar todos aqueles que acreditam nisso, que não são negacionistas, que não desrespeitam as pessoas, a imprensa de uma maneira geral, a população de uma maneira geral. E para isso é importante que venham se juntar a esse projeto. Aqui não é um projeto do Evandro, não é um projeto do Partido dos Trabalhadores, é um projeto de um arco de aliança, um amplo arco de aliança, contra o projeto bolsonarista que está aqui em curso em nosso estado e aqui na nossa capital. O prefeito José Sarto, que tentou a reeleição, ficou em terceiro lugar, com 11,75% dos votos. Capitão Wagner teve 11,40% dos votos. A campanha agora será retomada com os dois candidatos que representam campos ideológicos distintos. André Fernandes tem 26 anos e é natural de Iguatu. Já foi deputado estadual e é deputado federal. Evandro Leitão tem 57 anos e nasceu em Fortaleza. Já teve experiência como secretário de Estado e atualmente é deputado estadual e preside a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O segundo turno será no domingo,
dia 27 de outubro. E vamos ver agora como foi a votação dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza neste domingo. André Fernandes, do PL, foi o primeiro a votar. Acompanhado da mulher Luana, ele chegou ao prédio da Assembleia Legislativa do Ceará por volta de 8 horas da manhã. O candidato à reeleição, José Sarto, do PDT, votou numa escola pública do bairro Luciano Cavalcante por volta de 9 horas da manhã. Ele estava ao lado do candidato a vice, Elcio Batista, e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Eduardo Girão, do Novo, votou também por volta de 9 horas no Instituto de Ciências do Mar, da Universidade Federal do Ceará. Às 9h44 foi a vez do capitão Wagner, do União Brasil, votar num colégio particular na Parquelândia. O candidato chegou acompanhado da companheira de chapa, Edilene Santos, e do coordenador de campanha, deputado federal Danilo Forte. Técio Nunes, do PSOL, também votou pela manhã na sede do Detran, na Maraponga. O candidato Jorge Lima, do Solidariedade, votou no Ideal Clube, no Meireles. O candidato do PT, Evandro Leitão, votou no fim da manhã numa universidade particular na Varjota. Ele estava acompanhado da mulher, Cristiane Salles, do governador Eumano de Freitas, da vice-governadora Jade Romero, do ministro Camilo Santana e da secretária Onélia Santana. Por volta de 18 horas, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realizou uma coletiva com um balanço das eleições de 2024. De acordo com o TRE, 78 urnas eletrônicas foram substituídas devido a problemas técnicos. Nenhuma sessão eleitoral aqui do estado teve o seu funcionamento interrompido, já que os equipamentos foram trocados. Nós estamos hoje aqui para dizer que nós realizamos um pleito eleitoral digno de elogios. Na parte de votação, nós acompanhamos, tudo correu normal. E agora o intervalo, e a gente volta já já. O Centro Pediátrico do Câncer, também conhecido como Hospital Peter Pan, está promovendo uma campanha para reformar a sua recepção. O objetivo é realizar reparos importantes na estrutura de entrada do prédio, adaptando para garantir mais conforto e segurança às centenas de famílias que passam pelo local semanalmente. Admara, obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar sobre essa campanha tão importante, né? A gente está sempre unidas aqui, sempre falando de como é importante a gente se dar as mãos, se ajudar e ajudar o próximo. E essa é uma grande oportunidade, é isso? É isso mesmo, Elaine. A gente também agradece pela oportunidade, mais uma vez com vocês, aí do Otimista, né, que sempre generosamente abrem as portas para a gente. Então, a gente vem mais uma vez falar um pouco sobre o trabalho, né, que a gente continua desenvolvendo aqui diariamente na Associação Peter Pan e contar um pouco para vocês sobre a nossa nova campanha, né, que é a campanha para reforma e revitalização do nosso hospital, que é o Centro Pediátrico do Câncer, que as pessoas também conhecem e chamam carinhosamente de Hospital Peter Pan, né? Então a gente está aí com essa campanha nova, chamando todo mundo que tem essa identificação e tem essa sensibilidade para a causa do câncer infantil, sabe da dificuldade, né, que as nossas crianças e nossos adolescentes enfrentam, né, na vivência, com essa doença, que não é um tratamento fácil, é um tratamento longo, né, que sacrifica muito, tanto os pacientes que são muito jovens, mas também os familiares. E a nossa recepção está precisando de um carinho, está precisando de uma reforma, e a gente está chamando de reforma e revitalização, né, porque a gente vai entregar, né, com a ajuda de todo mundo, se Deus quiser, uma recepção novinha, confortável, dentro dos padrões de higiene, né? Tudo bem bonito, do jeito que eles merecem, e a gente tá bem otimista, né? Que vamos entregar isso muito em breve. E para quem está assistindo, como se faz, para poder ajudar, como se fazer presente nesse momento? Bom, a ideia é que a gente possa fazer doações de qualquer valor, né? De acordo com a possibilidade
das pessoas que estão nos vendo. A gente tem uma chave Pix exclusiva para essa campanha, onde a gente está acompanhando e fazendo essa divulgação, né, nas redes sociais. Então, a nossa chave Pix para doações financeiras de qualquer valor é o reforma@app, de Associação Peter Pan, .org.br. Então, repetindo, nossa chave Pix é o reforma@app.org.br. Né? Então, isso para as pessoas que fizerem, que puderem fazer uma doação financeira de qualquer valor, toda doação é bem-vinda e é importante para a gente. Mas a gente também está chamando as empresas que queiram patrocinar essa obra. Então, empresas especializadas nessa parte de obra civil, uma empresa especializada, por exemplo, no forro, empresa que possa nos patrocinar as tintas, empresa que possa nos ajudar com os pisos, com as cadeiras, com a longarina, com o nosso balcão, empresas de granito, por exemplo. Então, essas empresas também podem entrar em contato conosco e aí a gente mostrar um pouco do projeto, né? O projeto está todo detalhado, toda a estimativa orçamentária feita. Então, também podem entrar em contato conosco no 859-9994-8171. E aí a gente vai ter todo o prazer, né, de ter a parceria com essas empresas, essas pessoas que querem nos ajudar e naturalmente também faremos esse reconhecimento e esse agradecimento por esses patrocínios, né, em todos os nossos canais de comunicação. A gente já conhece a excelência do trabalho de vocês, mas para quem está assistindo que ainda não conhece, conta um pouquinho como é o trabalho de vocês aqui no estado do Ceará, não só para as crianças e jovens daqui do Ceará, mas também do Nordeste, que a gente sabe que vocês também atendem esse público. Perfeito, Elaine. A Associação Peter Pan, ano que vem comemora 30 anos de existência, 30 anos de serviços prestados em prol da causa do câncer infantil. Então, é uma longa estrada, né, trilhada, tratando, cuidando, acolhendo e dando assistência a crianças e adolescentes com câncer e seus familiares. Então, ao longo desse tempo, nós erguemos o hospital do qual nós estamos falando agora, que é um hospital de referência, tanto aqui no estado, como também no Norte e Nordeste. A gente recebe pacientes de outros estados, né? Estados que não têm hospitais de referência geralmente encaminham seus pacientes para cá. E é importante dizer que mais da metade das famílias que nós recebemos aqui no Centro Pediátrico do Câncer vem do interior do estado do Ceará. Então, às vezes, essas famílias chegam sem nenhum tipo de apoio ou sem nenhum tipo de assistência por não terem parentes ou porque a situação mesmo dessas famílias é muito delicada. Então, elas já chegam muito assustadas por conta de um possível diagnóstico de um câncer que não é fácil. E o nosso papel aqui é com isso que a gente trabalha, é no acolhimento dessas famílias, é em fazer um diagnóstico correto, é dar um atendimento humanizado e um tratamento especializado. E o nosso hospital é um hospital pensado para que a carga dessas famílias e dessas crianças que estão em tratamento seja o mais leve possível, né? Então, a gente sempre está expandindo o hospital, a gente já está na nossa terceira expansão e a gente sempre pensa em ambientes que sejam humanizados e lúdicos para receber essas crianças e essas famílias, né? Para não dar aquele peso de um ambiente hospitalar. E a nossa recepção, por ser a nossa porta de entrada, por ser o nosso cartão de visitas, também precisa estar de acordo com isso. E faz muito tempo, né, desde a entrega do hospital, na verdade, que essa recepção não é reformada, e a gente tem essa necessidade para que a gente dê um acolhimento confortável, digno, de acordo com o que essas famílias merecem e precisam. Porque é um momento tão delicado, né? Tão dolorido para todo mundo. A gente, quando fala num câncer, a gente fala, todo mundo se assusta, se preocupa, né? A gente fica apreensivo. Para adulto, né? Quando a gente fala em criança, é uma coisa que a gente, enquanto mãe, a gente diz que é impensável, né? Uma criança ser diagnosticada, uma adolescente, enfim, no começo da vida. Então, imagino a dor que é, né, o peso que é
passar alegria para essa criança, passar fortalecimento. Essa família também tem que ser assistida, né? E esse trabalho eu sei que vocês fazem muito bem. Então, é algo que as pessoas precisam ter em mente isso, né? Que ajudar nesse sentido vocês é ajudar também essas famílias, essas crianças, esses adolescentes que precisam nesse momento tão difícil, né? É importante complementar com o que você está falando, Elaine, que dentro do Centro Pediátrico do Câncer, nós desenvolvemos 16 programas de promoção à saúde, que cuidam desses pacientes e dos seus familiares, desde a chegada no hospital, portanto, na nossa recepção, até o pós-tratamento. A gente está falando de tratamentos que demoram, em média, entre 5 e 10 anos, né? Então, tudo depende desse diagnóstico, do tratamento que é indicado pela equipe médica, e o nosso papel é tornar essa caminhada um pouco mais leve, um pouco mais fácil de ser triado, dando o apoio necessário dentro da situação e da realidade de cada família. Então, desde a parte do apoio nutricional, até as próprias obras que a gente faz dentro do hospital para ampliação do hospital, passando pelos espaços lúdicos, né, que nós temos dentro do hospital, onde essas crianças ficam dentro, por exemplo, de uma brinquedoteca, ou de um espaço do adolescente, ou mesmo dentro do programa do Lê Faz Bem. Todos são iniciativas pensadas para que essa criança não sinta tanto o peso do tratamento e do ambiente hospitalar. Mas ainda assim a gente sabe que casos mais graves requerem uma internação, requerem um tratamento mais constante de quimioterapia, e para isso a gente tem os nossos leitos de enfermaria e de quimioterapia sequencial, além de algumas vezes a gente também necessitar que a criança vá para uma UTI quando ela realmente está numa situação mais grave da doença. Então, tudo isso a gente cuida para que não falte para as crianças, tanto que a gente tem muito orgulho em dizer que aqui no Centro Pediátrico do Câncer a gente não tem fila de espera, nós somos um hospital de referência e de portas abertas, né? Então, à medida que as famílias vão chegando, elas vão sendo atendidas e vão sendo rapidamente encaminhadas, porque o câncer infantil tem pressa. É um câncer que, infelizmente, cresce ano a ano e se desenvolve também muito rapidamente, porque a criança está em pleno processo de crescimento, né, e de desenvolvimento, e a doença obedece também esse ritmo. Então, tudo que a Associação Peter Pan faz é focado na esperança de cura, né, na busca da cura para essas crianças e para os seus adolescentes, e tudo que nós fazemos com muita dedicação e muito amor há quase 30 anos, depende muito e é muito também graças ao apoio que a gente tem de toda a sociedade e também a todos os veículos de imprensa, como é o caso de vocês aí do Otimista. E só para a gente relembrar aqui, como é que faz para ajudar nesse momento e também participar dessa campanha? Então, para nos ajudar na nossa reforma da nossa recepção, para ela ficar novinha em folha. E aí eu quero voltar aqui com você, Elaine, para mostrar a recepção nova, tá certo? Para o pessoal. Basta entrar em contato conosco no 859-9994-8171 ou fazer a sua doação de qualquer valor, todo valor é muito importante, na chave Pix reforma@app.org.br. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. A gente sempre aqui de portas abertas para vocês, porque a gente sabe o trabalho grandioso de excelência que vocês fazem. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, Elaine. Muito obrigada. Obrigada. E a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E a CEPLAG realizou uma programação especial do PAI que celebrou a Semana da Pessoa Idosa. Camila Matias tem os detalhes. Dona Helenira tem 86 anos e desde 2005 frequenta o Programa de Ação Integrada para o Aposentado, o PAI, do governo do Ceará. Ela começou fazendo cursos de línguas, mas se encontrou nas artes cênicas. O PAI está promovendo a Semana do Idoso, com números artísticos, vernissagem, lançamento de livro. E agora, nesse momento, hoje é um festival em homenagem ao Dia da Pessoa Idosa. Então, são números artísticos que nós vamos apresentar. Esquete, canto, danças, poesias,
Foi uma semana inteira, como eu já falei, de comemoração pela Semana do Idoso. A população idosa no Brasil saltou 56% entre 2010 e 2022, atingindo mais de 30 milhões de pessoas, segundo o último censo demográfico realizado pelo IBGE. Os dados mostram a necessidade de políticas públicas específicas para essa população. O Ceará é o pioneiro na implementação de um programa específico para os servidores públicos estaduais aposentados, executado há mais de 30 anos pela Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado, a COPAI, da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará. A importância desse programa está inserido dentro de uma política pública multidimensional, como vocês estão percebendo aqui o espaço, para além de um espaço lúdico, que é importante também. Nós estamos preocupados no processo de inserção da terceira, da quarta, da quinta idades, dentro de um processo em que nós iremos oferecer várias oportunidades. Então, existem narrativas aqui, existem narrativas das trajetórias de vida laboral desses servidores, não é? E que a gente tem que recepcionar exatamente para as novas gerações, né? Esse conhecimento tácito, né, redigido de forma organizada, ordenada, do que eles produziram, do que eles contribuíram para a administração pública, do que eles contribuíram para a nossa sociedade, é extremamente importante, né? Diante de um mundo tecnologicamente muito mais avançado, evoluído, mas que também precisa de muita inteligência emocional. E aqui no PAI a gente encontra essa oportunidade. E nós vamos exatamente desenvolver esse programa, já iniciamos esse programa de desenvolvimento com eles para registrarmos toda essa narrativa das experiências que estão aqui contidas. O público atendido pelo PAI ainda participou da Semana da Pessoa Idosa e vivenciou momentos de socialização. Tradicionalmente, o nosso programa ele já tem 34 anos e costumeiramente a gente já faz essa semana, já está no calendário do nosso calendário. E essa semana ela foi muito rica, porque nós escolhemos só atividades culturais, para que a gente reforçasse cada vez mais a necessidade do idoso participar e também ser modelo, ser espelho para outras pessoas que às vezes ficam em casa e não entendem. Nós tivemos vernissagem, lançamento de livros escritos por idosos, nós tivemos a exposição de arte, de pinturas e desenhos, nós tivemos ontem várias oficinas de artesanato e hoje nós estamos com o segundo festival de teatro que a gente aqui no PAI já tem. Nós temos curso de teatro, tem o teatro profissionalizado e tem as oficinas, né? Então, assim, realmente o idoso é o foco e a gente quer mostrar para a sociedade a importância que ele tem dentro do contexto familiar e como cidadão. Um dos momentos mais aguardados foi o Dia do Teatro, onde os idosos puderam apresentar para os colegas e para toda a sociedade os talentos e conhecimentos obtidos no programa. O teatro não tem idade. O teatro não tem idade. Porque o ser humano, ao nascer, aliás, gato, um animal, o ser humano, o teatro são signos. E uma criança, quando chora, ela já está se comunicando. Um gato, o miado de um gato, você percebe se é de alegria, se é de tristeza, se é de dor, se é de fome. Porque o teatro, ele trabalha os códigos, as sensações, as emoções. Então, são os 5 sentidos que a gente trabalha na arte constantemente para que haja a evolução. O teatro ele é diferente do atletismo. O atletismo ele é feito para competição e o teatro não, ele tem ainda o objetivo do entretenimento. E teatro, música, oficinas, debates e cuidado com o meio ambiente marcam o Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará, que chega à 13ª edição agora em outubro. Sobre a programação, conversei com o diretor Emídio Sanderson. Confira. Emídio, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente falar de programação boa, programação que já está acontecendo, né? Exatamente, Elaine. É a 13ª do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará, carinhosamente conhecido como Festival TIC, que está acontecendo em Fortaleza e também vai acontecer em outras cidades do interior ao longo desse mês, com um total de 50 apresentações artísticas, tudo gratuitas para crianças
que se dividem tanto em sessões exclusivas para escolas públicas e também sessões abertas ao público. E essa programação reúne 9 atrações, das quais 2 são internacionais, 3 de outros estados brasileiros e as demais cearenses. E nessa semana, inclusive, o festival já começou. A gente está com um seminário virtual de arte e educação, que é transmitido pelo canal do YouTube da Invento Produções Culturais, todos os dias das 18 às 19 horas, onde a gente está discutindo diferentes temas, inclusive temas muito importantes relacionados às artes cênicas e à educação de crianças e jovens. A gente está falando, por exemplo, sobre novas dramaturgias para as infâncias, questões de gênero, diversidade, protagonismo infantil e também mediação teatral. Esse seminário já está na sua 4ª edição. Todos os participantes são participantes reconhecidos nacionalmente. São 4 doutores e uma mestra falando sobre esse assunto. E na semana seguinte, né, iniciando aí no dia 11 de outubro, a gente começa, de fato, a apresentar as nossas atrações para o nosso público. A gente já inicia com chave de ouro, fazendo 2 sessões lá no Teatro José de Alencar, exclusivas para crianças de escolas públicas. Vai ser uma sessão que vai estar com o espetáculo A Viagem de um Barquinho, do grupo Pavilhão da Magnólia, que é um clássico do teatro infantil brasileiro, que está completando 50 anos ano que vem. É um texto muito bonito que fala sobre liberdade, sobre amizade, sobre família, e é um texto que foi escrito por Silvia Ortoff. E aí, no final de semana do dia 12 e 13 de outubro, né, a gente vai estar com uma programação super recheada, porque, afinal de contas, dia 12 é o Dia das Crianças. E essa programação intensa, que inicia às 4 da tarde e termina 9 horas da noite, vai estar acontecendo tanto no Dragão do Mar, como no Porto Dragão e também no Teatro da Caixa Cultural Fortaleza. Vai ter tanto atrações de outros estados brasileiros, atrações cearenses e atrações internacionais também. E lembrando que é tudo gratuito. E dentre essas atrações que a gente vai estar oferecendo nesse final de semana, eu vou destacar 2. Uma é o Pluft, o Fantasminha, que é um texto também clássico do teatro infantil brasileiro, assinado por Maria Clara Machado, que ano que vem esse texto completa 70 anos e tenho certeza que marcou muitas gerações, seja na TV, seja no cinema, ou seja nos palcos. E quem vai estar encenando esse espetáculo é a companhia Pecote, é uma companhia do Rio de Janeiro que é super reconhecida, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, como uma companhia que se destaca pelos seus trabalhos de teatro de boneco. E além desse espetáculo, vão ter outros, mas eu vou destacar mais um, que é um espetáculo que se chama Kawati Jaí, que é da companhia Bebelume, onde é um espetáculo que é focado para bebês. Olha que coisa mais linda. Então, você aí tem um filho que tem de 6 meses a 5 anos de idade, não pode perder esse espetáculo. É um espetáculo que fala sobre as mitologias do povo Xingu. Inclusive, uma das atrizes é uma indígena do povo Xingu. E o mais bacana é que fala sobre a mitologia da criação, e parte do texto, das cantigas, são cantigas tradicionais de indígenas do Xingu. Então vai ser um espetáculo muito bonito. Tem, inclusive, projeções, né? Uma mistura de teatro com cinema. Enfim, são as 2 atrações que eu destaco aqui do final de semana do dia 12 e 13. Mas a gente também vai ter show, vai ter teatro, vai ter um espetáculo italiano, vai ter um show de uma companhia da Argentina com cantigas da América Latina, vai ter DJ também para toda a família, comidinhas, enfim, uma programação muito imperdível. E aí depois a gente segue nas semanas consecutivas do mês de outubro, a gente segue a programação para o interior.
iniciando por Sobral, depois vamos para São Gonçalo do Amarante, especificamente lá no PECEM, e também iremos para Maracanaú e Quixeramobim. Enfim, são 50 sessões que a gente está realizando tudo isso, iniciando no dia 11 de outubro e terminando no dia 29 de outubro. Enfim, posso dizer que o festival está bastante ansioso e bastante preparado aí para essa jornada, para essa expedição também, né, que a gente vai fazer por essas 4 cidades do interior e também em Fortaleza. Que bom ter essa programação toda, ainda mais gratuita, né? E para a criança, que é um público tão legal de se trabalhar. Acredito que seja porque a gente vê, né, quando eu levo meu filho ao teatro, a gente vê as crianças também, o olhar delas de curiosidade, de participação. Elas acreditam realmente que aquele personagem é realmente quem é, né? Se preocupam, choram junto, né? Ficam assustadas ou ficam muito felizes, né? Elas embarcam de fato. A gente já que é grande embarca, mas elas embarcam muito mais, né? Para vocês, como é trabalhar com esse público, que é o público, digamos assim, o verdadeiro, né? Porque se também não tá legal, eles são os primeiros que dizem, né? Ah, com certeza. As crianças, elas são super sinceras. Inclusive, às vezes a gente subestima um pouco elas, né? A gente acha que... Ou a gente... Tem 2 tipos de subestimação, né? Quer dizer, ou a gente subestima ou a gente estima demais. Tem gente que tem horas que a gente acha que a criança é um adulto em miniatura e acaba cobrando certas coisas dela. E muitas vezes a gente subestima ela achando que ainda ela não tem certas capacidades. Mas quando a gente leva, por exemplo, uma criança para assistir um espetáculo, a gente vê que ela tem bastante capacidade, porque é uma linguagem, o teatro é uma linguagem que consegue conversar com esse lado lúdico que é tão comum nessa faixa etária e que também é importante que ela tenha um contato com esses tipos de linguagens mais lúdicas, porque faz parte da linguagem das infâncias, né? A brincadeira, por exemplo, é a principal manifestação cultural das infâncias. E o teatro acaba sendo uma brincadeira também, né? Tanto que quando a gente fala a palavra encenar em inglês é play, e play é o mesmo verbo também para jogar, para brincar. Então, o teatro, eu acredito que é uma linguagem onde as crianças estão mais abertas e que consegue chegar e contribuir de uma forma muito positiva para o desenvolvimento delas. A gente, né, que é da Invento Produções Culturais, que realiza esse festival desde 2011, a gente tem 15 anos de existência. O Festival TIC foi o nosso primeiro projeto autoral. E todos os nossos projetos são voltados para as crianças, para essa categoria geracional que muitas vezes tem os seus direitos infringidos, principalmente quando a gente fala de direito cultural, né, do direito ao acesso à cultura. Quando a gente fala do direito das crianças, dos adolescentes, a gente costuma pensar somente no direito à educação, no direito à moradia, no direito à saúde, e acaba esquecendo que a cultura também é um direito assegurado pela Constituição Federal. E, claro, assim, a gente pode estar falando com classes sociais mais privilegiadas, talvez. A gente, não, mas os meus filhos têm acesso ao cinema, têm acesso ao teatro. Mas eu estou falando quando a gente chega em classes sociais menos favorecidas, onde muitas delas não sabem, aqui em Fortaleza, muitas delas não sabem que existe, por exemplo, o Teatro do José de Alencar. Tem criança que imagina até que é uma igreja. Tem crianças que ainda não conhecem o Centro Dragão do Mar, a Caixa Cultural Fortaleza. E isso sem falar das cidades do interior, onde a maioria não possui teatro de maneira alguma, né? Por exemplo, a gente está indo a Sobral. Sobral tem teatro, que é maravilhoso, que é o Teatro São João, que é um dos mais antigos do estado, mas a gente está indo, por exemplo, para São Gonçalo do Amarante, onde não tem teatro. Estamos indo também para Quixeramobim, que não possui teatro. Tanto que a gente está levando os nossos espetáculos para dentro das escolas, para a gente poder alcançar essas crianças. E a gente sempre faz uma pesquisa com esses estudantes. E tanto em Fortaleza como no interior,
cerca de 80% delas estão tendo a primeira experiência teatral da vida delas. Então, isso é muito importante, tanto do ponto de vista político, porque a gente está possibilitando aí, democratizando o acesso à cultura a essas crianças que não têm acesso a atividades culturais, como também a gente está contribuindo para a formação delas, né? Tanto para a formação enquanto cidadão, enquanto ser humano, e também contribuindo aí para o desenvolvimento emocional. Você falou aí dos seus filhos, né? Que quando você leva para o teatro, eles se envolvem com as histórias, fica triste, fica alegre. E isso é muito importante. A dramaturgia, ela possibilita isso, né? De fazer com que a gente se coloque no lugar do outro. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Desenvolver essa empatia. A dramaturgia também é importante para a gente se compreender a partir do que a gente está vendo ali do palco, se colocando no lugar daqueles personagens. A gente também passa a se entender melhor, compreender melhor as nossas emoções, especialmente quando a gente fala de crianças que às vezes não entende muito bem certas emoções, ainda está se descobrindo. Então, o teatro possibilita isso, e o bacana é que nessa edição a gente vai ter espetáculo que vai falar sobre medo, vai ter espetáculo que vai falar sobre diferenças, vai ter espetáculo que vai falar sobre disputa por territórios, espetáculo sobre amizade, sobre sustentabilidade. Então, além de tudo isso, né, de contribuir para o desenvolvimento emocional e humano das crianças, a gente ainda consegue passar por temas importantes de uma forma lúdica, que não vai ter tanto aquele didatismo que a escola trabalha, né, que muitas das crianças às vezes têm uma certa resistência, e as artes ela consegue chegar de uma forma mais leve, de uma forma mais lúdica. Então, para a gente que está há 15 anos trabalhando com esse público e sempre fazendo esse elo entre a educação e a cultura focado nas novas gerações, a gente vê cada vez mais que a cultura precisa estar ao lado da educação e de que a cultura ela é muito importante para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Pois é, e aí falando, o teatro, cada vez mais ele é importante hoje em dia, a gente vê muita utilização das redes sociais, né, dos telefones, enfim, da tecnologia, das telas, que tira isso um pouco, né, de você tentar se entender, você ter um contato direto com o outro, né, você compartilhar juntos emoções distintas, que coisas que são só o teatro que dá, né, que pode proporcionar isso pra gente, junto com a música, junto com as artes, né, coisas que a gente tem para além da tela, né? E também esse momento de trabalhar essas emoções, né? Que você fala muito bem com relação a isso, de se entender por que a gente está chorando, por que a gente está rindo, por que a gente está preocupado, com medo, o que é isso, né? Que emoções são essas? E trabalhar junto com a escola também, né? Ser integrante nesse momento, né? A gente tem momentos difíceis, né? Das nossas crianças, às vezes, não externarem os sentimentos, as emoções, porque as telas estão, né, puxando isso delas, né, e elas não conseguem trabalhar isso, né, até a frustração. A gente antes esperava a televisão, na programação, e a gente esperava que a programação toda para aquele programa que a gente queria. Hoje não é tudo muito rápido, é na hora que se quer, e quando não tem, se chateia, não trabalha a frustração. Tudo isso é importante na construção dessa pessoinha, né, que tá chegando aí para o mundo. Exatamente, Elaine. Tem uma pesquisa que fala que a maior parte das crianças brasileiras considera o tablet como o seu brinquedo predileto. E isso sem falar das crianças que não possuem esse brinquedo, né, esse tablet, mas tem esse desejo de ter esse brinquedo, né? E isso é uma informação que fala muito sobre essas novas gerações, né? E como isso impacta a vida dessas crianças e também desses adolescentes. Então, de fato, a gente precisa começar a pensar em regular melhor o acesso a conteúdos digitais. Não que eu seja contra a criança ter esse tipo de acesso a esses tipos de conteúdos digitais, ou audiovisuais, tanto que a gente também organiza o Cine Miau, que é uma mostra de cinema infantil,
e a gente percebe que realmente é importante que a gente possa estar trabalhando esse letramento digital e também um letramento audiovisual dessas crianças para que elas possam aprender a lidar melhor com essas mídias, né, com essas tecnologias. Mas, assim, vamos ser realistas, a gente sabe assim, que o território das tecnologias de comunicação e informação são territórios que muitas vezes assusta. A gente está falando aí muitas vezes de canais de conteúdos que apelam para o grotesco, que não tem nenhum tipo de respeito às classificações etárias, e quando eles apelam para o grotesco é porque eles estão meramente preocupados nos likes que eles vão conquistar, no engajamento que eles vão conquistar, e para eles muitas vezes não interessa se eles estão chegando em crianças, em adolescentes, não tem um compromisso com a formação desses indivíduos que ainda estão se colocando no mundo, se entendendo melhor no mundo, se descobrindo no mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de experiências culturais que envolvem outros tipos de conteúdo, como o teatro, a música, a dança, e sobretudo, quando esses conteúdos possibilita uma convivência social das crianças, uma convivência comunitária, isso é muito importante, inclusive para o desenvolvimento não só, vamos dizer assim, social dessas crianças e desses adolescentes, mas também falando do ponto de vista da neurociência, porque a gente sabe que o contato físico, a gente, enquanto mamíferos, precisa desse contato físico com as pessoas, desses contatos coletivamente, estimular essa sensação de pertencimento a um grupo, de pertencimento a uma comunidade. Isso provoca outros desenvolvimentos também do ponto de vista fisiológico e não só psicológico. Por isso que os festivais voltados para as crianças, né, como é o caso do Festival TIC e também do Cine Unial, são tão bem-vindos, porque além de estar oferecendo outras opções culturais, né, outras possibilidades de conteúdos culturais que essas crianças podem estar acessando, que não vem de uma tela, que não vem de um computador, de um tablet ou de um celular, a gente ainda possibilita essa convivência social e comunitária que cada vez mais a neurociência vem comprovando que é importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. É isso. Eu queria que você fizesse aí o convite para a gente encerrar aqui nessa conversa muito boa, fazendo o convite para quem está assistindo se fazer presente, participar, anotar aí na agenda, levar a sua criança interior e as suas crianças, né, que você tiver. Exatamente, porque eu sempre digo que o Festival TIC não é só um festival de crianças pequenas e crianças grandes, é um festival também para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó, para avô e também para os professores, que eu digo que os professores são os nossos grandes aliados nesse festival. Bom, gente, então, o Festival TIC, na realidade, já começou, está acontecendo essa semana, a gente começou realizando um seminário virtual, onde a gente discute as artes cênicas na educação infantil e no ensino fundamental. Esse seminário está acontecendo diariamente, desde ontem, sempre das 18 às 19 horas no canal do YouTube da Invento Produções Culturais. É um seminário gratuito, inclusive damos certificados para quem estiver inscrito. E a gente está com grandes especialistas falando sobre tudo isso que a gente conversou aqui com a Elaine e mais um pouco. E aí essa é a nossa programação, que é mais voltado para adultos e para educadores interessados nesse tema. E no dia 11 de outubro a gente inicia a nossa programação de fato, né, que é a programação que é voltada para o nosso público-alvo principal, que são as crianças. A gente vai estar iniciando com sessões exclusivas para escolas públicas lá no Teatro José de Alencar, mas no dia 12 e 13 estaremos com a programação intensa na Caixa Cultural Fortaleza, no Dragão do Mar e no Porto Dragão, programação gratuita a partir das 4 horas da tarde até 9 horas da noite. E em seguida a gente vai para Sobral, São Gonçalo do Amarante, Maracanaú, Quixeramobim, com a programação aí que vai se estender até o dia 29 de outubro. Para vocês terem maiores informações,
acesse o nosso site festivaltic.com.br ou então acesse as nossas redes sociais pelo @festivaltic, aproveita e segue a gente. Lembrando que o TIC é T de teatro, I de infantil e C de Ceará. Muito obrigado, TV Otimista, muito obrigado, Elaine. Sempre é um grande prazer conversar com vocês. É um dos poucos programas de TV que a gente consegue chegar, que a gente consegue ter uma conversa mais profunda, que a gente tem mais espaço para falar de fato sobre as infâncias e sobre a cultura. A terceira edição do Sinistro Fest, o Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará, acontece a partir desta segunda-feira e segue até o dia 13 de outubro no Cine Teatro São Luís, aqui em Fortaleza. Sobre a programação, conversei com o Tiago Rocha, ele é organizador do festival. Tiago, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar desse festival. Como é que está sendo a expectativa já desse início a partir desta segunda-feira? Olha, a gente tá, eu começo a ficar logo nervoso porque está chegando a data e como está na terceira edição, acho que é o momento da gente firmar o nome do festival, né? Para outras edições virem. Mas é isso, eu estou entusiasmado para que tudo dê certo. E aí, como é que foram a escolha desses países, né? Quais são os países que estão participando? É produção internacional, produção local também forte, né? Como é que é a produção como um todo que está participando desse evento? Olha, a gente tem uma curadoria especializada, desde o primeiro ano eles acompanham a gente, é formada pela Beatriz Saldanha, Yasmina Evaristo e o Carlos Primati. Eles são estudiosos da área de horror, de cinema fantástico. E aí a gente tem filmes no mundo inteiro, assim. Eu vou citar alguns países, porque como são muitos filmes eu não lembro de todos, mas a gente tem filme do Japão, a gente tem filme da Malásia, a gente tem filme do Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Espanha. E por aí vai. E por aí vai. E aqui, as produções locais, como é que elas estão? Eu me surpreendi, esse ano a gente teve 28 inscrições de produções realizadas somente no Ceará. E a gente tem uma mostra chamada Ceará Sinistro, que é para contemplar produtores daqui, né? E aí desses 28, eles selecionaram 7 curtas-metragens que vão passar. E tem um longa-metragem também, chamado Código Cicada, que ele não está dentre os curtas-metragens do Ceará Sinistro, mas ele está no todo, né? Assim, ele está na parte com os outros longas-metragens, porque não tinha como colocar um longa-metragem junto com um curta-metragem, né? Para poder competir. E para quem está assistindo, que queria participar, para assistir esses filmes, como é que faz? Onde é que vai ser feito a apresentação? Olha, a gente tem a programação completa, está no site do Sinistro, pode procurar www.sinistrofest.com, lá tem um download para poder fazer da programação completa. A gente vai começar a fazer também no Instagram, que é @sinistrofest, as publicações sempre um dia antes do que vai acontecer, um dia depois. Então, a partir do dia 7 até o dia 13, vai ter bastante coisa no festival para acontecer. Além da apresentação dos filmes, né, também tem oficinas, é isso? Capacitações? Isso, a gente tem oficinas de capacitação, perdão. Nos dias 8 e 9, a gente tem uma oficina com o Mozart Freire, é um diretor e roteirista daqui, né, professor também. Ele vai aplicar no CCBNB, porque o BNB ele é patrocinador da gente esse ano. E aí, no CCBNB, a partir das 16 às 18 horas, a gente também tem a Sara, que vai aplicar no CCBNB Cariri, vai acontecer. E as duas curadoras vão estar no dia 9 no Cine Teatro São Luís, na Sala Selvavá, aplicando uma palestra, cada uma delas. Tiago, conta pra gente como é que foi pensar fazer um festival como esse, né? Há 3 anos já vocês realizando, como é que vocês iniciaram esse pensamento para fazer um festival? A gente já era produtor de cinema, né? Eu sou produtor de cinema desde 2017, o Wesley, que é o outro fundador, ele já é roteirista e diretor desde 2012, se eu não me engano. E aí a gente fazia curtas-metragens, já temos algumas outras produções feitas. Quando a gente mudou para Fortaleza, a gente sentia falta de ter algo no circuito fantástico, de cinema de suspense, terror, ficção científica, porque não tinha. E aí a gente deu a cara e falou, vamos, o que você acha de criar um festival? E aí a gente estava numa viagem com a família dele em Guaramiranga, a gente falou, e aí a irmã dele
apoiou, ela inclusive foi ela quem deu o nome do Sinistro, do festival, e a gente voltou, criou o Instagram e aí iniciou já a produção, pra frente. E para quem está assistindo, que se você quiser passar mais informações também para participar, a programação completa, só para a gente relembrar. Para relembrar, a gente tem a programação completa, está no www.sinistrofest.com, pode acessar lá. Acessem também o Instagram do festival, que é @sinistrofest. E podem mandar mensagem, a gente está lá sempre respondendo. E segunda-feira, na próxima quinta-feira, dia 10, que é quando inicia ali a parte das sessões de cinema, a gente vai ter a Orquestra Sinfônica da UES se apresentando lá com os clássicos do expressionismo alemão. Então é uma coisa nova, assim, a produção está bem legal esse ano, a gente está tentando firmar o nome do festival. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.